Olá, meninos e meninas desenroladas de todo o meu Brasil varonil. Eu sou Thiago Brasil e nós vamos então discutir mais uma vez os conceitos básicos daquilo que é filosofia. E nesta aula nós vamos então tentar explorar os conceitos de filosofia teórica e filosofia prática. A questão é pensarmos o seguinte: há dois macrocampos na discussão filosófica, há dois vamos dizer assim, há dois espaços de discussão macro amplos no campo filosófico. Um desses espaços é aquilo que a gente chama de filosofia teórica. É o campo de discussão na filosofia onde nós vamos abordar os temas, vamos dizer assim, de um campo mais reflexivo e mais teórico do conhecimento e da produção humana. Dois campos destes são, por exemplo, a metafísica e a epistemologia. Vamos já falar deles. O segundo campo é um campo daquilo que nós chamamos de filosofia prática, que são discussões em torno de questões mais próprias do ser humano, mais próprias do cotidiano dos indivíduos. Por exemplo, são dois campos como a ética e a política. Logo, você deve ter percebido que, apesar de ser filosofia prática, mas a filosofia prática é filosofia teórica sobre a prática humana. Então, só para deixar claro que não é uma contraposição de ordem, vamos assim dizer, uma mais pragmática, uma mais prática e outra mais teórica, não. As duas são teorias, as duas são discussões teóricas, mas uma é uma discussão teórica sobre questões teóricas e uma é uma discussão teórica sobre questões práticas. A partir, então, dessa introdução meio confusa, preste atenção. A metafísica, por exemplo, é um campo da filosofia que vai dar conta da discussão sobre aquilo que é o ser, isto é, sobre aquilo que as coisas são enquanto são. Eu posso fazer da metafísica, por exemplo, uma discussão em torno do fundamento. Qual a origem de todas as coisas? É uma etiologia. Ou eu posso fazer uma discussão no campo da metafísica sobre a ontologia. O que é o ser? Eu posso fazer uma discussão da ordem da metafísica sobre uma relação entre aquilo que é físico e aquilo que é diferente do físico. Então, uma questão que estaria no âmbito da metafísica e no âmbito da discussão do ser, seria a diferenciação entre mente e cérebro. Há uma diferenciação, é uma pergunta específica do campo da filosofia da mente. Existe uma mente? Existe algo para além do físico? Ou todas as instâncias são biológicas? Então, a pergunta da metafísica é uma pergunta pelo ser, mas ela tem abordagens diferentes. Eu posso tomar por campos diferentes. A pergunta da epistemologia, episteme, é a discussão sobre a ciência, mas ciência não enquanto ciência laboratorial, mas ciência enquanto conhecimento verdadeiro. A pergunta do campo da epistemologia é como posso conhecer. O que a epistemologia vai discutir? A epistemologia também posso chamar de teoria do conhecimento. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, vai discutir sobre as formas que o homem conhece. Se, por exemplo, a forma básica de conhecimento é um racionalismo, isto é, eu conheço pela reflexão, ou é um empirismo, eu conheço, por exemplo, pelas minhas sensações, ou é um criticismo kantiano, onde eu conheço as coisas a partir do âmbito físico, apenas no seu fenômeno, mas enquanto tal, no seu número, enquanto elas são no seu aspecto metafísico, eu não consigo conhecer. Então, a pergunta epistemológica é uma pergunta se o conhecimento é possível ou não. Eu posso dar um passo atrás e fazer esse questionamento. É possível conhecer? O cético vai dizer, não é possível conhecer. O dogmático vai dizer, é possível conhecer. Essas são discussões do campo da filosofia teórica. No campo da filosofia prática, nós temos então discussões no âmbito da ética, sobre, por exemplo, questões muito interessantes, a diferença entre ética e moral, ou então eu posso abordar essa relação ética com relação a um campo super novo, que é a problemática da bioética, onde, por exemplo, eu posso discutir sobre, é possível que um dia máquinas se tornem tão próximas à atuação de racionalização humana, que elas possam ter direito como os humanos, ou eu posso discutir no campo da bioética sobre o direito animal, ou ainda sobre o problema da produção de alimentos transgênicos, onde eu não sei o efeito disso no corpo humano, mas mesmo assim estão sendo produzidos. Essa é uma discussão no âmbito da ética mais próxima. Eu poderia então discutir qual é o fundamento da ética. Você age porque em nome da virtude, em nome do dever ou em nome de uma determinada finalidade. São três campos éticos: a ética do dever, a ética deontológica ou a ética utilitarista. Por fim, eu tenho a discussão do âmbito da política, naquilo que é a vida
vida humana na coletividade, de uma relação da intersubjetividade, indagando se é possível ou não viver sem política, se é possível ou não vivermos sem uma institucionalização da política, se nós temos modelos de estrutura governamental ideais, se a democracia é o melhor tipo de governo, ou se eu tenho, por exemplo, um elemento anárquico dentro, intrínseco ao próprio ser humano, onde ele pode caminhar para uma autarquia, onde ele não precisa de alguém que lhe governe, mas ele autogovernar-se-á, por exemplo, seria uma possibilidade. Então, essas duas diferenciações em filosofia teórica e filosofia prática são campos de discussões onde eu subdivido as grandes temáticas filosóficas com a tentativa de fazê-las mais claras. Eu espero que você esteja caminhando conosco, esteja entendendo tudo. Valeu, pessoal. Até a próxima.